Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise visual de hoje. A gente vai mergulhar direto num daqueles temas que são o coração do direito processual penal brasileiro, a famosa prisão em flagrante. A ideia aqui é pegar toda aquela doutrina densa e transformar num guia prático, super direto ao ponto e muito didático. Vamos lá? A nossa base hoje é a mais pura doutrina processual penal. A gente vai extrair exatamente aquelas regrinhas cirúrgicas que ditam o momento exato em que o Estado, ou até mesmo um cidadão comum, pode, digamos assim, intervir na liberdade de alguém bem no calor do momento, durante a prática de um crime. O nosso roteiro para essa jornada é bem simples. Primeiro, o conceito de flagrante. Depois, a diferença entre o obrigatório e o facultativo. Em seguida, os três tipos principais, passamos pelas estratégias policiais legais e fechamos com os falsos flagrantes ilegais. Então, começando pela parte 1, o conceito de flagrante, a verdadeira essência dessa medida. Bom, a essência de tudo é que o flagrante funciona, antes de mais nada, como uma autodefesa da sociedade, sabe? É uma exceção constitucional estrita, porque, via de regra, prender alguém exige aquela ordem escrita de um juiz. Só que no calor do momento, com o crime acontecendo ali, não dá para esperar. A sociedade precisa de um mecanismo de defesa imediato. E é exatamente isso que a prisão em flagrante garante, aquela ação instantânea, sem precisar ficar esperando por um mandado. Passando para a parte 2, flagrante obrigatório versus facultativo. Afinal, quem realmente pode prender? O ponto crucial aqui, lá do artigo 301 do Código de Processo Penal, traz uma dualidade muito interessante. De um lado, a gente tem o flagrante obrigatório. Aqui, a polícia não tem escolha. É o estrito cumprimento do dever legal de agir. Eles têm a obrigação de intervir. Do outro lado, temos o flagrante facultativo. Pois é, qualquer cidadão comum tem o direito legal de intervir e prender o infrator. É basicamente a lei permitindo que qualquer pessoa atue como um protetor da sociedade por um dia, exercendo um direito regular. Mas, claro, sem nenhuma obrigação de fazer isso. Seção 3, os três tipos principais, ou como eu gosto de chamar, a matriz de tempo e distância. A chave para entender essas espécies de flagrante é ficar de olho no relógio e na distância física, porque a classificação legal da prisão muda conforme os minutos passam. No minuto 0, bem no olho do furacão, a gente tem o flagrante perfeito. Alguns minutos depois, se rolar uma fuga, já entramos na zona da perseguição ininterrupta. E, horas depois, a dinâmica muda completamente e o foco passa a ser a posse de evidências. Vamos destrinchar cada uma dessas situações para ficar bem fácil de entender. O primeiro tipo é o flagrante próprio, que o pessoal também chama de perfeito ou real. É aquela situação clássica de ser pego com a mão na massa. Um exemplo prático super simples. Imaginem alguém sendo surpreendido exatamente na hora que está quebrando a janela de um carro ou no exato segundo em que terminou de arrancar o rádio e ainda está ali, colado no veículo. Isso acontece no locus delicti, ou seja, no exato local e momento em que o crime está rolando. Logo em seguida, a gente tem o flagrante impróprio ou imperfeito. Aqui a história é um pouquinho diferente. O crime já se consumou e o autor foge, mas rola um alerta imediato. O pulo do gato aqui é o que a doutrina chama de perseguição ininterrupta. E olha que detalhe fantástico. A perseguição não exige contato visual constante. Se a polícia chega, recebe a direção para onde um assaltante correu com a bolsa da vítima e vai atrás sem parar, essa prisão, mesmo que aconteça quilômetros depois, ainda é um flagrante impróprio. Já o terceiro cenário é o flagrante ficto, também conhecido como presumido. E aqui tem uma diferença gigantesca. Não teve perseguição nenhuma inicial. Ninguém faz ideia de para onde o autor fugiu. Só que logo depois do crime, o indivíduo é simplesmente encontrado com armas, documentos ou objetos que liguem ele diretamente ao delito. Ou seja, é a posse dessas evidências logo em seguida que legitima a prisão instantânea. A culpa é literalmente presumida. Para consolidar isso tudo de um jeito bem didático, é só dar uma olhada nessa tabela e memorizar 3 pilares de requisitos. O próprio exige a presença no local do ato. O impróprio exige perseguição ininterrupta e imediata. E o ficto exige só que a pessoa seja encontrada com as provas logo depois. Guardando essa estrutura, não tem erro, a compreensão fica super sólida. Vamos para a parte 4, estratégias policiais legais, os famosos atrasos táticos. A doutrina traz 2 táticas que são sensacionais e totalmente válidas, provando que a polícia nem sempre precisa pular em cima do suspeito no exato milissegundo em que o crime começa. A primeira é o flagrante esperado. Funciona assim: a polícia sabe que um roubo vai rolar, monta uma campana e fica lá,
quietinha, só observando e aguardando o início dos atos executórios para dar o bote. Ninguém provocou nada, só esperaram. A segunda tática é o flagrante retardado ou ação controlada. É basicamente adiar a intervenção de propósito. Imagina deixar uma remessa de drogas passar só para descobrir quem é o chefão que vai receber a carga lá na frente. Tudo isso é 100% validado pela lei, justamente para ajudar a desmantelar redes criminosas complexas. Agora, o que é realmente interessante aqui é que existe uma linha invisível que não pode ser cruzada. Esperar e observar é tranquilo, é perfeitamente legal. Mas e se a polícia provocar o crime? E se a faísca inicial vier da própria autoridade? E isso nos leva à nossa quinta e última parte. Falsos flagrantes ilegais, as famosas áreas cinzentas, onde a justiça simplesmente anula a prisão. O primeiro grande problema aqui é o flagrante preparado, também conhecido como crime de ensaio. Pensem no seguinte cenário. Um agente disfarçado praticamente implora para alguém vender algo ilegal para ele, induzindo ativamente a pessoa a cometer o crime. Só que o agente já preparou todo o terreno, montou um cenário onde a venda jamais poderia se concretizar de verdade, porque está tudo absolutamente blindado. Quando isso acontece, a prisão é completamente anulada. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo sobre isso na súmula 145. Resumindo a ópera, um flagrante preparado é, na sua essência, um crime impossível. A pessoa até pode ter tido a intenção ali na hora da provocação, mas como o meio e a situação foram completamente manipulados e controlados pela polícia, o crime não tinha como acontecer de jeito nenhum. Então, não há crime e a prisão se torna totalmente legal. E aí, bem diferente do flagrante preparado, a gente tem o mais absurdo de todos: o flagrante forjado ou fabricado. Aqui, o suspeito nem sequer teve a intenção, muito menos participou de qualquer ato ilícito. O cenário inteiro é uma ficção, uma verdadeira mentira criada simplesmente para incriminar uma pessoa que estava lá vivendo a vida dela normalmente. As fontes trazem o exemplo mais clássico e perturbador do mundo real: plantar drogas na mochila de um indivíduo e dar voz de prisão logo em seguida. Fazer isso não só anula a prisão em flagrante na mesma hora, como também gera uma responsabilização penal e administrativa pesadíssima para quem orquestrou e fabricou o delito. Para a gente amarrar tudo isso perfeitamente, esse contraste final é decisivo. Olha só, o flagrante esperado, que é 100% legal, é pura observação passiva. O suspeito já queria cometer o crime sem estímulo nenhum da polícia. Por outro lado, os flagrantes forjado e preparado são ilegais porque envolvem uma ação ativa, uma fabricação ou um estímulo artificial por parte do Estado. Quando isso acontece, a balança da justiça pesa rápida para o lado da ilegalidade, e o flagrante tem que ser relaxado imediatamente. É fascinante ver como essas regrinhas tão específicas de tempo, distância e intenção conseguem desenhar os limites do poder do Estado, não é? E para fechar o nosso mergulho de hoje, fica aqui uma reflexão com base em tudo que estruturamos. Se a validade de uma prisão depende de um relógio correndo e daquela diferença super sutil entre observar um crime e provocá-lo, no calor das ruas, onde os segundos ditam a diferença entre o legal e o ilegal, quão fina é a linha entre a verdadeira justiça e uma armadilha procedimental? É algo fundamental para se pensar ao explorar as nuances do direito processual. Muito obrigado por acompanharem a nossa análise e até a próxima.